O Brasil tem hoje um total de 5.570 municípios, um número que inclui 2 outras localidades com status especiais. Brasília, que é o Distrito Federal, e Fernando de Noronha, que é um distrito estadual em Pernambuco. Quando se fala de divisão do território, o Brasil conta com cerca de 10.670 distritos municipais, de acordo com o IBGE. Elas são unidades administrativas internas aos municípios. Eu sou William França e é sobre uma proposta que pretende promover a emancipação dos distritos no Brasil que eu converso com a deputada que está à frente dessa iniciativa, deputada Flávia Moraes, que representa o estado de Goiás pelo PDT. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Um prazer estar aqui, muito obrigada aí pela A senhora preside uma frente parlamentar e é autora dessas movimentações aqui na Câmara que tratam desse assunto de emancipação dos distritos. Eu queria primeiro que, por gentileza, a senhora pudesse dar fazer um panorama de como é esse cenário aí, se são esses números mesmo que eu citei, se é uma coisa um pouco diferente, por favor. Bom, na verdade, o que a gente coordena hoje é a Frente Parlamentar que trata da revisão territorial dos municípios. Então, a gente trata da emancipação, da fusão, da incorporação, então, assim, da revisão territorial. E o que a gente tenta, através da aprovação do PLP 137, é corrigir algumas distorções que nós temos hoje no país, principalmente nos estados do norte. Então, a gente tem situações que precisam ser corrigidas, desde a emenda constitucional de 96, que não se emancipa nenhum município, nenhum distrito é emancipado no Brasil. E, com isso, a gente tem situações que precisam ser resolvidas. Para isso, foi exigida nessa emenda constitucional de 96 que fosse regulamentado o artigo 4º do artigo 18. E para isso, a gente precisa aprovar esse PLP. E o que é essa regulamentação? É a criação de critérios. E o PLP 137, ele tem critérios bem definidos e bem rigorosos. Então, somente aqueles distritos, quando você fala em 10 mil distritos, a gente até pergunta, nossa, mas vai virar uma... E não é isso, a intenção não é essa. Existia, sim, uma banalização antes da emenda constitucional. E por isso que foi proibido. Colocar um freio nisso e, a partir daí, só vai fazer se tiver regulamentação. E desde essa época, a gente tenta essa regulamentação através do PLP. O PLP foi construído junto com o governo na época, foram muitas reuniões para se construir, se elaborar esses critérios e hoje, se a gente conseguir aprovar o PLP 137, a gente vai ter vários critérios. Então, vai ter que ter... A senhora poderia exemplificá-los, por favor? Sim, então a gente vai ter a questão da população, número de habitantes que esse distrito precisa ter, e que varia, mínimo, que varia de acordo com as regiões. Então, a gente vê no Sudeste 20 mil, no Norte 12 mil, Centro-Oeste. Então, a gente tem algumas variações de acordo com a região, com a densidade populacional da região. A gente tem a questão do plebiscito, é preciso ter vontade das duas partes. Então, vai fazer uma votação, não só no município mãe, mas também no distrito, e ele precisa ser de vontade das duas partes. Viabilidade econômica, política, administrativa, tudo isso vai ser avaliado também. Então, assim, não vai ser fácil, não é aprovando a lei está resolvido, não. É preciso que esse distrito tenha condições de emancipar. A gente tem 2 casos emblemáticos. No Brasil, é Castelo do Sonho e Cachoeira da Serra, que fica aí, são distritos, um com 20 mil habitantes, o outro com 9 mil, mas numa distância de 1.000 quilômetros da sede. Isso em que estado? Pará. Então, município de Altamira. Então, imagina você, uma administração que coordena o distrito a 1.000 quilômetros de distância. Então, isso é totalmente inviável. Isso a gente está falando de Amazônia, que são distâncias que às vezes não tem estrada fácil, né? Exatamente. Então, a gente está aqui falando de situações aqui em Goiás, né, o meu estado. A gente fala do Jardim do Ingá, que é distrito de Lusiânia, é um distrito que já tem mais de 90 mil habitantes e hoje ainda é um distrito. Então, quando virar se tornar um município, já vai ser um município, um dos maiores do estado de Goiás. E assim a gente tem outros exemplos pelo país afora. Se ele continuar distrito, ele não recebe aquela atenção devida
ou necessária, não se estrutura para se ter a pujança. Não tem autonomia, exatamente, não tem aquela autonomia. Até para captar recursos, se ele for captar recursos aqui em algum ministério, como distrito, é uma situação, como município é outra situação. Então, a situação política administrativa desses municípios que têm condições, estão preparados, estão estruturados. E o que isso vai mudar? Isso muda a realidade da vida das comunidades que estão aí, né? A população que vive nesses distritos, elas poderiam ter uma condição de vida muito melhor. Então, a gente tem aí situação de distritos que não têm essa autonomia e, por isso, eles acabam recebendo e sendo administrados com aquilo que sobra do município, né? Então, aquela parte ali, aí a gente manda para lá uma parte da administração menor do que a parte que está ali no município. Então, a gente quer trazer justiça social, dignidade, cidadania para essas localidades. Ah, mas vai onerar. Eu não acredito nisso. Na verdade, o tamanho do bolo é o mesmo. Ele só vai ser dividido de forma diferente. Então, aquilo que vai para o município, a partir do momento que esse distrito se torna município, vai dividir, aquilo ali vai ser dividido de forma diferente. Por isso que a gente fala revisão territorial. E não são todos os distritos. Nós temos aí muitos distritos, são pequenos, que não têm a população ainda, não tem viabilidade econômica, não estão em condições, nem a população quer. Então, a gente vai, os critérios eles são bem definidos, bem rigorosos, e a gente busca justamente essa justiça social. Então vai estar bem longe desses 10 mil e pouco que eu falei no início. Com certeza. Esse número é um número que o IBGE registra, mas isso não significa que esses 10 mil e poucos distritos estariam aptos a se tornarem municípios. De forma nenhuma. Na verdade, a intenção é corrigir essas distorções. Tá. E em que pé está essa proposta de lei que a senhora citou e que é preciso... O PLP está pronto para ser votado em plenário. Nossa busca, através dessa movimentação, realizamos um seminário essa semana, através da comissão da Frente Parlamentar. Tivemos aí um movimento, nós temos um movimento nacional que envolve muitos estados do norte, né, que estão aí nessa caminhada, centro-oeste também, tem alguns, Mato Grosso, Goiás, e o que a gente quer é sensibilizar para que a gente leve esse PLP para o plenário, que a gente consiga resolver essa pendência da regulamentação. Muitas vezes a justiça reconhece, né, a necessidade, mas ela não consegue legalmente resolver a situação. Porque está amarrada esperando essa regulamentação. Então, a gente quer fazer essa entrega, né, para o país, principalmente para os estados do norte. A gente quer sensibilizar os do sudeste, do sul, para que eles possam justamente solidarizar, porque a gente vai resolver um problema de muito sofrimento de comunidades que precisam realmente dessa autonomia para poder desenvolver. A senhora citou o caso do Pará, Altamira, não é isso? Se não me engano, ele é o maior município em área do país, né? Ele é gigante, né? Ele é maior do que alguns estados até, né? Olha lá do continente, olha lá que ele é um grande município que realmente pode dar uma qualidade de vida melhor para os seus habitantes se ele conseguir dar essa autonomia para alguns distritos que têm condições de se emancipar, tem condição econômica, tem população, a distância, ela traz aí essa necessidade, a distância é um problema grande que esse distrito, e a gente tem outros que têm aí população e que às vezes não é tão distante, mas tem uma população muito grande, como Ingá, e que não tem autonomia para fazer captação de recursos, acaba virando um peso, né, para o município sede, que poderia estar aí, ter a sua autonomia e se tornar aí um grande município. Em Goiás, esses municípios da região aqui de Brasília, do entorno de Brasília, eles eram distritos e quando se emanciparam se tornaram aí as maiores cidades que a gente tem hoje no nosso estado. Então a gente acredita Águas muito Lindas, nisso. Que está aqui vizinho do Distrito Federal, é um exemplo, né? Exatamente. Que era um distrito, se emancipou e hoje é a terceira ou quarta cidade do estado, né? Exatamente. Em população e também em geração de recursos. Isso, e tudo, né? E a gente pode citar o estado do Tocantins, né? Quando se emancipou de Goiás, mas vai ficar... E nada, o estado do Tocantins desenvolveu, Goiás desenvolveu. Então, eu acho que isso é uma questão de estratégia para o desenvolvimento de algumas regiões que estão prontas para isso e estão aí esperando essa regulamentação. Tá certo. Deputada, eu desejo sucesso nessa sua reiniciada, essa sua tentativa de colocar o assunto em pauta
E Exatamente. assim que possível, se aprovado, a senhora está convidada a voltar para contar as novidades. Tá bom. Então vamos aí trabalhar para que a gente consiga aprovar o PLP e com certeza trazer aí uma perspectiva de desenvolvimento para essas regiões que estão aí estagnadas. Tá certo, muito obrigado. Eu conversei aqui com a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, sobre a emancipação de distritos no Brasil. Quer saber mais detalhes sobre a proposta sobre a qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.